Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo de número 42 e o verso de número 6. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe este vídeo para chegar a mais pessoas. Isaías, capítulo de número 42 e o verso de número 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Em outras versões, você vai encontrar para a luz das nações. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa muitas coisas. Para entendermos melhor este verso, precisamos voltar para Isaías, capítulo de número 42 e o verso de número 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Quando a gente lê esse primeiro verso, precisamos compreender algo. Deus profetizou à nação de Israel que ia ser escravo da Babilônia. E Deus também falou a Jeremias o tempo que eles iam ficar escravos na Babilônia. 70 anos. Então começa a entender a palavra de Deus. Deus chama a nação de Israel de meu servo. Deus chama a nação de Israel de meu filho. Êxodo capítulo de número 4 e o verso de número 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O que era que Deus estava falando para Faraó? Deixe vir o meu filho para uma terra que ele possa me adorar. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Deus aqui está mostrando que a nação de Israel não ficava se exaltando, nem fará ouvir a sua voz na praça. Presta bem atenção que essas palavras Deus ensina ao povo de Israel que não é para pregar nas praças. Sim, nas sinagogas e na casa, aonde não tem sinagoga, que é para ficar reunidos ali, mas não ficar pregando nas praças. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará a justiça. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Deus está falando essas palavras e concluindo, eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Quando a gente lê esse verso de número 7, precisamos compreender a palavra de Deus, o que ele está se referindo. Abrir os olhos dos cegos não é o cego literal,
mas sim o cego que não consegue ver a palavra de Deus, que não consegue enxergar a palavra de Deus. E diz mais: para tirar da prisão os presos. Seriam os presos literais? Não. Ele está se referindo aos presos que estão em doutrinas erradas, fora da palavra de Deus, que se desviaram do ensinamento do Deus Criador do céu e da terra, do único Deus Salvador, do único Deus que é eterno, e dos cárceres, os que jazem em trevas. Ou seja, as pessoas que estavam em trevas, não treva literal, que é escuridão, mas sim falta de luz, que é a palavra de Deus, que está escrito na Torá e no Taná, ou seja, nos 39 livros da Escritura Sagrada. E ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, as imagens de escultura. Então Deus ensinou ao seu povo essas palavras, que eles são as testemunhas verdadeiras de Deus, a luz para a nação. E todo o mundo que aceitar essa palavra também recebe essa luz, também é luz para as nações. Vamos pegar um texto para a gente compreender melhor que Deus está se referindo todo esse assunto sobre Israel. Isaías 49, verso 6. Disse mais: pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Comece a compreender esse verso. Deus está se referindo a Ciro, que ele está sendo a luz para restaurar a nação de Israel, porque o poder de Deus estava sobre ele para trazer de volta a nação de Israel que estava na escravidão da Babilônia. E para a gente entender melhor que era Ciro, vamos ler o texto. Isaías, capítulo de número 45, e o verso de número 1 e o de número 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus escolheu o rei Ciro, o rei da Pérsia, o atual Irã, para ungí-lo, ou seja, separá-lo para uma obra, para salvar o seu povo lá da Babilônia, para que o povo pudesse ser liberto, para adorar a esse único Deus, Criador do céu e da terra, e para que eles pudessem ser a nação escolhida por Deus para ser a luz para as nações. Por isso que Deus disse que a nação de Israel é a luz para as nações. Mas como fica os outros países, as outras nações e as pessoas que aceitam a palavra de Deus? Isaías, capítulo de número 43 e o verso de número 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Essa mensagem
que Deus deixou para a nação de Israel foi dizer que eles eram as testemunhas verdadeiras, que eles eram a luz para as nações. E nós, que aceitamos a palavra verdadeira de Deus, como está escrito lá na Torá, também somos testemunha verdadeira de Deus? Sim. Vamos ler um verso anterior. Isaías, capítulo de número 43 e o verso de número 9. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. O que Deus está dizendo nesse verso? Todas as nações se reúnam, se congreguem para falar as palavras verdadeiras de Deus. Para que as pessoas que estejam assistindo possam dizer: verdade é. E confirmando que é verdade aquelas palavras, então tu está sendo luz para a tua família, tu está sendo luz para a tua comunidade, tu está sendo luz para a tua cidade, tu está sendo luz para todas as pessoas que estão aceitando a palavra que está vindo de lá, da fonte da vida, que é a Escritura Sagrada que Deus deixou para o seu povo, Israel, e todos aqueles que aderem os seus ensinamentos. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão assistindo esse vídeo, que possa compreender que Isaías capítulo de número 42 e o verso de número 6 é justamente a nação de Israel que foi escolhida por Deus para ser a luz para as nações. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe este vídeo para chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.